Hoje, o Clássico a Clássico é especial. Não vamos passar em branco. Beatles! Olá vocês! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Clássico é Clássico. E hoje eu estou com um dos mais clássicos de todos, a banda Beatles, a banda inglesa formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e o Ringo Starr. E a gente vai falar de um disco bastante clássico deles, né? Quase tudo acho que os Beatles fizeram hoje se tornou clássico, é tudo clássico hoje em dia, né? E esse daqui, que tem essa capa aqui escrita apenas Beatles, eu estou nas minhas mãos uma versão estéreo do disco The Beatles, porque não tem um nome exatamente, né? Lançado em 1968, então agora em 2018 esse disco completa, quer dizer, vai completar ainda, porque ele foi lançado em 22 de novembro de 68, então ele ainda vai completar 50 anos de história. Um disco que, como não tem um nome exatamente, popularmente ele é conhecido como White Album, ou aqui no Brasil, né, o álbum branco, justamente por causa dessa capa toda branca. É só um fundo branco, aqui em relevo escrito The Beatles, e na versão LP como essa que eu tô aqui, porque a gente está hoje aqui na Gato Preto, famosa livraria aqui de Guarapuava, e aqui o forte é, além de livros, também LPs, e aqui na Gato Preto, que isso aqui não é meu, né, esse LP é aqui da casa, na versão LP ela vinha numerada aqui embaixo, tinha uma numeração. No Brasil também, que é essa versão aqui, ó. Essa aqui é a versão brasileira. Também vem com a numeração, são praticamente idênticas, né, as duas edições. E é o único disco duplo da banda. Em toda a discografia dos Beatles, o álbum branco, né, o White Album, vai acabou ficando, né, como o único disco que foi feito duplo, ou seja, 2 LPs. A versão em CD também é dupla, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ó, aqui, essa na caixinha, protegido, bonitinho. Edição lançada em 2009, com uma série especial em CD dos Beatles, remasterizada. Toda a discografia dos Beatles foi lançada naquela época, remasterizada. E aí você tirava da caixinha, aparecia aqui, ó, olha que legal. E esse aqui também abre, ó, vejam só. É tipo um LP pequenininho. Aí os nossos queridos Beatles. E também são 2 CDs, porque afinal nós estamos falando de 30 faixas. Um CD tem 17, né? E o outro tem 13. Então 30 faixas dos Beatles. Bom, como vocês podem ver, ao contrário, por exemplo, do disco Sgt. Pepper, que tem uma série de referências na capa, inclusive os próprios Beatles, eles estão simulando uma espécie de banda de rock do Sargento Pimenta, né, na tradução livre. Esse daqui não tem nada, não tem nenhuma, não sei se dá pra gente achar uma mensagem subliminar aqui nessa capa branca. Tem gente que acha que tem, né? Eu não sei, só tá escrito aqui, né, The Beatles em relevo, né? Não tem nada. A única, assim, digamos, a única mensagem talvez cabalística que tem esse disco é que ele foi lançado no mesmo dia, 22 de novembro, desse daqui, ó. Esse outro disco também tem aqui na Gato Preto. Esse disco dos Beatles, da fase da Beatlemania, né, dos reis do Iê, aquela fase mais melódica dos Beatles, né, fase mais inocente da banda, esse aqui foi lançado em 22 de novembro de 63. E naquela época, geralmente, os discos dos Beatles eram mais coletâneas. Eles lançavam singles. Então, em 63, nos anos 60, os Beatles lançavam seus singles individualmente, nos rádios, tocavam, faziam sucesso. Depois, eles reuniam no final do ano, numa coletânea. Era basicamente uma coletânea e virava um disco, como o caso desse daqui. Tem bastante vários sucessos dos Beatles dos anos 60, na época da Beatlemania. Mas o The White Album, né, ele já é um disco mais conceitual. Aí tem essa brincadeira, né, lançado no mesmo dia de um disco anterior dos Beatles. Talvez esse seja o único dado assim que a gente poderia dizer de uma mensagem subliminar, quem sabe. Agora não sei o que quer dizer isso. Então, o White Album, ele é visto dentro desse contexto, um contexto assim mais espiritualista dos Beatles, principalmente o George Harrison, né, que ele incorporou inclusive muita coisa da cultura indiana na parte musical. Bom, todo esse contexto meio conturbado dos Beatles, viajar, né, ficar na Índia, voltar, claro, isso daí de certa forma afetou, né, um pouco da separação dos próprios Beatles
Ele já estava numa fase que a banda estava bem saturada entre si, entre os integrantes. Muito tempo juntos, né, os Beatles, desde o sucesso inicial lá da época da Beatlemania. Os Beatles acabaram fazendo um disco bastante, digamos, irregular, que a gente poderia classificar. Esse aqui, o álbum branco. Irregular, e eu até acrescentaria bastante excessivo. Aqui tem muita música, como eu falei, são 30 faixas. Nessas 30 faixas tem muita coisa boa, digamos assim, a gente pode dizer obras-primas da música, do rock, da cultura pop do século XX, e tem muita porcaria também. Não sei se dá pra dizer isso dos Beatles, né? Acho que talvez os Beatles maníacos vão achar que eu estou sendo um pouco herege, apesar de eu me considerar também na mesma turma. Um exemplo, Obladi Oblada, é uma música que tocou bastante, né? Ela já até virou tema de musicais por aí, tem adaptações, né? É uma música que já foi eleita uma das melhores na história dos Beatles e também já foi eleita uma das piores, as músicas mais cansativas e chatas da história dos Beatles. E é uma coisa que não quer dizer nada, né? Obladi Oblada é uma piração da cabeça do Paul McCartney. Dizem que os takes, né, foram mais de 60 takes para ficar do jeito que ele queria. Porque o Paul McCartney, em estúdio, ele sempre foi considerado o Beatle mais perfeccionista dos quatro. E acabava entrando batendo de frente com o John Lennon, que era um cara mais sossegado. Não gostava, o John Lennon era mais rebelde, ele não gostava tanto de ficar fazendo de novo a mesma música, até ficar perfeita. Então esse é um disco bastante irregular. A gente tem um Paul McCartney perfeccionista, né, que leva até a exaustão. Um John Lennon rebelde, né, quer fazer umas músicas mais experimentais, né, mais ousadas. George Harrison, que quer aparecer cada vez mais na banda. Esse sempre foi um problema ao longo de todos os discos dos Beatles. O George Harrison nunca podia colocar uma música dele. O John Lennon e o Paul McCartney não deixavam, né? E o Ringo Starr era um pouco passivo, né? Ficava na dele, né? Estava em outro mundo, digamos assim. Bom, além dessa Obladi Oblada, eu queria só destacar algumas faixas rapidamente com vocês, que eu acho que vale a pena. Quem nunca escutou Beatles, ou quem sempre escuta, vale a pena escutar novamente, né? Essa faixa aqui, Hell Skelter. Hell Skelter é uma música bastante pesada, né, pro repertório dos Beatles. Inclusive o Paul McCartney queria fazer uma música pesadona nesse disco, que tem o Revolution também. Mas o Hell Skelter é uma música que pirou a cabeça do Charlie Manson. Charlie Manson era um cara que nos anos 60 ele liderava uma seita, uma seita bastante perigosa. Inclusive eles invadiram a casa do Roman Polanski, diretor de cinema, e mataram a então esposa do Roman Polanski, a Sharon Tate. Então eles têm um histórico bastante complicado. Tem uma balada aqui muito bonita chamada Blackbird, que é feita só no violão e tem uns sonzinhos assim de passarinho. Então esse é um disco que tem muito experimentalismo, umas músicas estranhas, esquisitas, muita coisa rock, bastante pesada e legal que funciona. E também tem essas baladas mais relax, né? Esse é um disco que parece que foi feito por várias bandas ao mesmo tempo. Até o George Martin, que é o famoso produtor dos Beatles, ele fala que ele teve que se desdobrar, como se ele fosse um produtor em 4 frentes fazendo esse disco. Disco que foi gravado nos famosos estúdios Abbey Road, né? E é o primeiro disco que foi lançado pelo selo Apple, um selo que foi criado pelos próprios Beatles. Então ele saiu da Parlophone, que era a famosa gravadora, né, histórica nos discos dos Beatles, e foi pro selo Apple, selo próprio deles. Essa edição aqui que eu estou mostrando agora para vocês é a edição que foi lançada no Brasil pela Odeon em 69. Não saiu em 68, o ano do disco, né, vai completar 50 anos, né, do lançamento, então não saiu. E essa edição aqui é bastante rara que tem aqui na Gato Preto, porque na época a Odeon lançou uma edição bastante complicada, né, bastante defeito, faixas que estão numa velocidade meio estranha, e com o tempo, né, vejam só, um defeito de fabricação, com o tempo se tornou uma raridade, uma coisa de colecionador. Então esse disco aqui ele é procurado, principalmente fora do Brasil. Bom pessoal, então isso daí é o mundo de White Album, álbum branco ou simplesmente The Beatles de 68. Um disco importantíssimo para a música, apesar de ser um disco bastante irregular. É uma das obras-primas dos Beatles e é um senhor agora chegando nos seus 50 aninhos de história. Mas uma história que está eternizada na música popular, né, do século XX. E fico por aqui. Tchau!